ela foi ao vivo na Globo News dizer que os ministros do STF agora passaram a mandar mensagens ameaçadoras aos deputados com provocações contra a anistia. Assiste aqui comigo a esse absurdo e depois eu vou mostrar para vocês como que os ministros ultrapassaram os limites da lei ao fazer isso aqui. Acompanha aí, ó. E aí eu recebi mensagens, né, de integrantes do Supremo Tribunal Federal que foram encaminhadas também a parlamentares com os quais eles conversam, e a pergunta era essa aí, Leilane, que você está vendo. Ou seja, o Congresso quer pena de 12 anos para receptação, pena de 12 anos para roubo e anistia para golpista. Pegou um celular, 12 anos de cadeia. Tentou acabar, destruir, destituir o governo legitimamente eleito, prever fechamento de poderes e ganhar anistia. Pede por intervenção militar, pede por ocupação de militares no poder civil, fechamento de Tribunal Superior Eleitoral e ganha anistia, rouba um celular, 12 anos. Compra um celular roubado, 12 anos. Essa provocação está sendo feita num momento em que legitimamente se discute uma pena de 14 anos para alguém que depredou patrimônio público tombado pela Unesco, né? Patrimônio público tombado e avaliado em 2 milhões de reais, que ocupou, esteve nas manifestações pedindo, sim, por um golpe de Estado, que participou de caravana golpista, com pregação golpista, abertamente golpista, até Brasília, viu a depredação, viu a violência, dela se utilizou, inclusive, para fazer um gesto que, digamos, ganhou notoriedade. Essa discussão ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo, mas os ministros decidiram entrar e eu acho que trazer esse bastidor é válido, propondo uma reflexão, que é essa, ou seja, comprou um celular roubado, 12 anos de cana. Tentou derrubar o governo por meio da força, depredação, violência, grave ameaça e pedido de intervenção militar num país que vive aí 40 anos de democracia, se tanto anistiado, ok, não estou entendendo. Foi a provocação lançada pelos ministros do Supremo à cúpula do Congresso Nacional, que eu abro aqui para vocês e coloco na roda para a gente discutir. Bom, para começar, gente, é mais um absurdo, né? Porque todo dia é um absurdo diferente saindo da boca da jornaleira. Olha, ninguém quer anistia para golpista. Sabe por quê? Porque os réus do 8 de janeiro não tinham condições nenhuma de dar um golpe. Então eles não são golpistas, ponto. Vocês do jornalismo militante vivem repetindo isso de golpista apenas para reforçar a narrativa. Até porque a STF precisa do 8 de janeiro, que seja visto como uma tentativa de golpe, para poder condenar o Bolsonaro nessa farsa jurídica. Aliás, logo que aconteceu o 8 de janeiro, o jornalismo militante chamava os manifestantes e vândalos do 8 de janeiro de terroristas, né? Muito embora as ações do 8 de janeiro passem longe de configurar um crime de terrorismo. E agora é golpista. Não é errado nem é proibido que o ministro do STF fale com parlamentares e ofereça uma ponderação, uma reflexão a respeito do debate público, do debate legislativo, porque ministros do STF, assim como qualquer outra pessoa, têm opiniões próprias e também são cidadãos. A partir de que momento que isso que ela descreveu se torna muito errado? A partir do momento em que 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, os ministros são todo dia na imprensa mandando recados pelas suas porta-vozes para os parlamentares. Todos esses recados em tons ameaçadores. De que eles vão derrubar a anistia, de que vão investigar quem apoia a anistia. Segundo, se torna errado quando os ministros dizem que qualquer coisa que for aprovada no Congresso vai ser derrubada por eles mesmos. Sem nem saber qual que é o conteúdo final do projeto que vai ser aprovado, mas antecipando a sua decisão, o que é igualmente proibido. Isso mostra ainda que a decisão tem um caráter político e não técnico. Em terceiro lugar, e mais importante, isso também é errado quando os ministros têm em suas mãos instrumentos de pressão contra os parlamentares e estão usando efetivamente esses instrumentos de pressão fora do que a lei prevê, de acordo com a ação de cada parlamentar no tema da anistia. E tudo isso está acontecendo agora.
Então deixa de ser apenas uma ponderação apresentada pelo ministro, uma reflexão, uma contribuição dos ministros aos parlamentares e passa sim a ser uma violação à separação dos poderes, uma interferência indevida, até o celular está reclamando disso aí, ó, uma interferência indevida do judiciário no legislativo. Gente, não faz nem uma semana que saiu a notícia de que o Alexandre de Moraes puxou de volta para o STF investigações contra o Ricardo Salles, contra mim, contra o Gilberto Kassab, tudo com o objetivo de, segundo a própria imprensa, usar esses processos que estão subindo como uma arma política contra a anistia. Aí a gente já entra no campo da atividade político-partidária, o que é crime de responsabilidade segundo a lei do impeachment. E a gente entra no campo da prática do crime de prevaricação, quando o agente público faz alguma coisa não porque a lei diz, mas por interesse pessoal, por sentimento pessoal. Ah, se o cara vai votar contra a anistia, então não vai ter investigação por desvio de emenda do orçamento secreto. Mas, se o cara for a favor da anistia, Polícia Federal neles, busca e apreensão neles. E é inacreditável como tudo isso que eu falei simplesmente seja passado batido, seja passando pano pela imprensa militante. Ou mais, que a imprensa militante nem detalhe esses aspectos, como isso é errado o Supremo atuar assim, sempre que eles vão dar esses recados. Os jornalistas nunca criticam os ministros, mesmo quando eles estão fazendo algo que é obviamente ilegal, como nesse caso. São sempre os outros que estão errados, né? E as opiniões desses jornalistas são sempre a mesma coisa sobre os ministros do STF. Os ministros estão sempre certos, as opiniões são sempre coincidentes com as dos ministros. Mas me diga aqui se você concorda que esse desespero que a gente está vendo dos ministros do STF é um sinal de que eles estão muito preocupados, porque a anistia vai mesmo passar. Se eles estivessem despreocupados, relaxados, se não tivesse risco da anistia passar, eles não iam fazer nada disso. Então, quanto mais chilique os ministros derem na imprensa, mais perto a gente vai estar na anistia, e mais feliz a gente tem que ficar, e mais determinado, e mais a gente tem que manter a nossa pressão. Como aconteceu quando isso livrou a Débora de uma prisão em cela para uma prisão domiciliar. Não resolveu todo o problema, mas mostra como a pressão, sim, ajuda. E olha só, temos uma outra matéria muito importante, porque um jurista que está trabalhando na causa de um deputado federal que foi preso, está há 2 anos preso ali em Brasília, ele acabou de encontrar ali nos processos, nos trâmites deste preso político, um erro gravíssimo, e agora Alexandre de Moraes está sendo acusado de abuso, não só abuso jurídico, mas um abuso de autoridade. Preste atenção no que vai falar esse advogado, esse jurista, sobre a prisão de Daniel Silveira, que até hoje está esperando uma explicação. O que ele cometeu, qual foi o crime que ele cometeu. E agora nós vamos trazer aqui, olha o que Alexandre de Moraes acabou de fazer e que isso vai repercutir na vida do Daniel Silveira. Dá um like nesse vídeo aí, vamos para essa matéria. Quem vai trazer? O pessoal da Auriverde ali e o advogado do Daniel Silveira vai trazer algo aqui que tem a ver, inclusive, com a anistia dos outros presos. Preste atenção, nós voltamos em seguida. Doutor, manhã tensa por aqui com a notícia, né, do pedido do Moraes para o PGR, pedindo para que se manifeste sobre prisão do Bolsonaro. Aí a notícia da manutenção da prisão de Daniel Silveira. Doutor Paulo Faria, que Brasil é esse, doutor? Bom dia. Realmente acordar com a notícia, mas era esperado, né? Eles ficam batendo a bola, aí jogam pro Moraes, o Moraes vai pro seu amigo PGR e o vice-PGR também, para poder dar um parecer que eles certamente já combinaram, né? Já está tudo combinado. Então isso é um jogo de cartas marcadas, Pitoli. Então, essa questão do Bolsonaro. Em relação à questão do Daniel Silveira, eu quero até esclarecer para todos, né, que a imprensa, eu digo a imprensa no geral, tanto uma mais conservadora e aquela mais esquerdista, eles infelizmente, distorceram essa questão do julgamento aí, do agravo regimental. Eu gostaria de explicar aí para a sua audiência, Pitoli, porque é importante, primeiro, se me permite, claro, né? Claro, dizer que o Daniel Silveira... Você está aqui para isso, doutor. Tá certo. O Daniel Silveira, ele não vai ficar sem... primeira coisa, perdão. Ele não está saindo para trabalhar, como foi anunciado por várias matérias. O Daniel Silveira sai durante o dia e à noite ele volta. Isso é mentira, é fake.
nem fake, é mentira mesmo. Porque o Daniel, ele está preso, ele não pode sair da colônia agrícola de Magé. E o regime semiaberto, ele permite que aquela pessoa condenada trabalhe durante o dia, porque ele tem proposta de emprego, ele tem estudo a terminar, o curso de Direito. Mesmo assim, o Moraes simplesmente ignora. Nós já fizemos inúmeros pedidos de trabalho e estudo. Inclusive, hoje será feito mais um, salvo me engano, 6º ou 7º pedido para trabalho. Então, essas notícias aí que foram indexadas a essa do agravo regimental, que o STF não vai mais conceder, é mentira. O Daniel não sai, ele está preso, ele está ali no quadradinho ali da fazenda, ele não pode trabalhar, ele não pode estudar, porque o Moraes não quer que ele faça isso, quer que ele fique lá vendo o balançar das folhas nas árvores, olhando o vento, olhando o tempo. Então, essa é a primeira mentira. A segunda é esclarecer que esse agravo regimental que foi feito pela defesa, ele foi daquela decisão, depois da audiência de justificação, que manteve a revogação do livramento condicional. E essa revogação, nós agravamos dessa revogação, e aí o que aconteceu? Por 9-2, 9 no julgamento político e 2 no julgamento técnico, eles mantiveram a revogação do livramento. Com que argumento? Que ele descumpriu, que ele não entregou a arma, que ele não respeitou as medidas diversas que foram impostas por Moraes lá no dia 20 de dezembro. Primeiro, vou esclarecer. Primeiro que o Nunes Marques e o André Mendonça disseram expressamente que foi desarrazoada essa decisão, e outra, ele deveria ter ouvido a defesa e o Daniel antes de revogar. Eu cito aqui casos aqui em Goiás, por exemplo, de processos criminais que a parte descumpriu por longos períodos. O próprio Sérgio Cabral descumpriu as medidas impostas quando ele ganhou a liberdade. E o que aconteceu? O juiz da execução disse assim: ô seu Cabral, ô fulano, se você continuar descumprindo as medidas, eu vou revogar o seu benefício do livramento condicional. Eu vou revogar. No caso do Daniel, ele simplesmente revogou, colocou o Daniel na prisão do regime fechado, que ele não poderia ter colocado. Ele teria que ter encaminhado o Daniel para a colônia agrícola, porque o regime dele não era o fechado, era o regime semiaberto. Então ele cometeu mais essa atrocidade e não respeitou o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, que diz claramente que o juiz tem que ouvir previamente, porque para advertir a pessoa depois de ouvir as justificativas. O que o Moraes fez? Primeiro ele prendeu, jogou lá em Bangu, no regime fechado, que o Daniel não estava mais em regime fechado. Aí depois, mais de 45 dias depois, ele marcou a audiência de justificação, só que a audiência já foi só um mero cumprimento de tabela. Por quê? Porque já tinha sido revogado, ele já tinha combinado com o vice-PGR, nós vamos fazer assim, assim, e pronto, não tem o que falar. E tanto é que as argumentações, tudo que foi apresentado, o próprio Nunes Marques apresentou, perdão, o Mendonça apresentou para eles que o sistema de monitoramento da SEAP do Rio não indicou nenhuma violação do shopping que ele tanto falou, que tanto divulgou. O próprio André Mendonça viu claramente que não houve violação e foi completamente desproporcional a medida. Então, no julgamento técnico-jurídico, Mendonça e Nunes Marques deram provimento ao agravo para poder restabelecer o livramento condicional. E os outros 9, que estão em corpo fechado, né, que é o Moraes e mais os 8, eles simplesmente seguiram à risca, como aqueles bois lá do Pantanal que foram seguindo o líder, né? É aquilo. E nós, da defesa, ficamos assim, estarrecidos, porque tudo foi apresentado, tudo foi comprovado, tudo foi justificado, inclusive a questão médica,
E nos votos de Nunes e André Mendonça, eles deixaram claramente evidenciado que não houve, que foi justificativas plausíveis, foram justificativas plausíveis, e que não era razão nenhuma para revogar. Então ficou muito claro o julgamento jurídico e o julgamento político. Eu lembro, em 20 de abril, que lá na tribuna eu disse, se Daniel Silveira for condenado, é um julgamento político. Tanto é verdade que o Nunes Marques absolveu Daniel. Nunes Marques era o revisor da ação penal. Então, o bom senso haveria de ter prevalecido, mas o julgamento político e aquela tara de perseguição prevaleceu. E um terceiro ponto é que o agravo regimental desprovido, ele não tira outros benefícios do Daniel. Então, o livramento condicional, ele é dado uma vez. Então foi isso que aconteceu, ele revogou e ele não tem o direito ao livramento condicional. Mas ele não vai ficar ad eternum no regime semiaberto. Ele tem a próxima progressão, acreditamos por volta de julho, com detração, com cumprimentos de pena. E também as remissões, que são aquelas leituras, trabalhos dentro do presídio, ele em julho ele já tenha adquirido o direito de ir para o regime aberto. E aí eu quero ver se o regime aberto, se o Moraes vai manter o regime aberto, ele dentro das quatro paredes, porque é engraçado que o ordenamento jurídico foi jogado ao lixo, à lama. A Constituição, acho que nem existe mais, é uma mera folha de papel. Aliás, só funciona para a direita e para os inimigos, né? Os inimigos, os rigores da lei, aos amigos, as benesses. Então, é só para esclarecer para a sua audiência que o Daniel Silveira, mais uma vez, é vítima de tortura, a física e a psicológica, principalmente porque ele está com problema de saúde, e nos próximos dias tem laudo médico aí da equipe multidisciplinar contratada pela defesa e pela família para poder avaliar a saúde do Daniel, e nós teremos aí novidades nos próximos dias, Tolly. Doutor, e a viagem do senhor a Washington novamente, algum resultado já prático ou que o senhor pode nos adiantar? Olha, nós fomos até a OEA, inclusive eu e o Dr. Ricardo Vasconcelos. O Pedro Vaca, ele naquele momento ele disse que não poderia nos atender, então nós marcamos para o dia seguinte, às 10 da manhã. E aí, no final da noite, recebemos um e-mail dizendo que ele não poderia nos atender, ou seja, ele fugiu da raia. Ele está sendo, assim, um esquerdista mesmo, a raiz. Ele não gosta do debate, não gosta de ouvir. Porque nesse dia seguinte, nós iríamos levar mais evidências das violações, principalmente do caso da Flávia Magalhães, que é a brasileira naturalizada americana, que teve a sua prisão preventiva decretada por publicações dentro do solo americano. Então, isso é uma grave violação à liberdade de expressão. E ele é relator da relatoria da liberdade de expressão da OEA. Então nós iríamos levar isso e também mais informações do caso Daniel Silveira. E aí ele fugiu. E aí nós fizemos um trabalho de peregrinação dentro da Câmara dos Representantes, que é a correspondente à nossa Câmara dos Deputados, e nós conseguimos, finalmente, falar com a Maria Elvira Salazar e também com o Rick McCormack, que é um representante da Geórgia, que também está, na linguagem popular, está tocando o terror lá para cima da aplicação da lei Magnitsky. Então isso foi importantíssimo. No caso da Maria Elvira Salazar, ela incumbiu, como ela estava com muitos compromissos, ela nos ouviu rapidamente e incumbiu o seu assessor direto, que é o Austin Johnson, para pegar todas as informações e repassar para ela, e nós estamos inclusive aguardando, ou teremos uma outra reunião por videoconferência, ou vai marcar presencialmente lá na capital, Washington. Então foi bastante proveitosa, foram levadas as informações do caso da Flávia, que é cidadã americana, e também do Daniel Silveira, ou seja, e além disso do Oswaldo Eustáquio também, que o Dr. Ricardo também repassou informações, e do próprio Ricardo Vasconcelos, que também está sendo perseguido pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, depois que ele gravou o vídeo aí, depois da audiência com Pedro Vaca. Então, assim, está uma loucura total. O Brasil hoje
ser advogado é uma profissão de risco. Então, a visita foi extremamente importante, conseguimos os contatos finalmente presenciais e agora os próximos passos serão bem interessantes, porque o que nós ouvimos lá é que, em ritmo acelerado, estão fazendo esse estudo final para poder determinar essa aplicação dessas medidas aí, principalmente contra Alexandre de Moraes e os seus, eu diria, dessas violações aos direitos humanos, que é o que diz, discutido e aprovado então foi muito produtiva e bons frutos virão, você pode ter certeza, Pitoli.